meu povo! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E tô de volta. Ai, gente, olha, me perdoe, eu não sei quantos vídeos eu ainda vou ter que fazer pedindo perdão pra vocês. Mas após gravar o último vídeo, eu creio que vocês tenham assistido. Quem não assistiu, volta lá, vai assistir, tá? Eu vou deixar linkado aqui, não sei. E pra vocês entenderem esse, é bom que vocês voltem e assistam o vídeo anterior, certo? Então, vou deixar linkadinho aqui pra vocês. Após gravar aquele vídeo, eu me afundei em tristeza. Porque sempre que eu falo, volta muito forte, sabe? Mas graças a Deus agora eu estou bem. Me sinto preparada para falar com vocês. Para quem não assistiu o último vídeo e não quer ir lá assistir, eu vou dar um breve resumo, né? Eu parei o último vídeo contando que eu tinha chegado no Brasil, que tinha sido acolhida pela minha família. E pronto, e a partir desse eu vou contar pra vocês o que eu descobri, né? Qual a doença que eu tenho. Ai, como é difícil. Chegando no Brasil, foi período de Natal, né? 2021. Tô gravando esse vídeo agora, hoje é 3 de janeiro de 2023. Cheguei na Paraíba em dezembro, né? Cheguei em dia 22. Fui muito bem acolhida pela minha família, foi muito importante pra mim, porque eu cheguei lá numa incerteza muito grande, sem saber o que ia encontrar pela frente, né? Porque aqui eu só sabia que tinha um cisto, né? Eu tinha medo do que ia acontecer pelo tamanho que tava o cisto. Então eu fui, a gente passou o Natal, a gente teve lá o evento do Natal Solidário, inclusive mês passado, né? Teve novamente, eu infelizmente não pude estar presente, porque já tô aqui na Inglaterra de novo. E quando foi em janeiro, faz um ano agora, eu comecei, finalzinho de janeiro, eu comecei a ir pros médicos, né? Porque eles também estavam de recesso. E só voltaram no final de janeiro. Então eu fui com a doutora Mariane Assis. Foi indicação de uma amiga minha lá da Paraíba, chamada Mirelle. Eu fui para a doutora Mariane. Já cheguei em cima dela despejando todos os meus receios, os meus medos, né? Por não ser mãe ainda e ter muita vontade de ser mãe. E ela me acolheu super bem, disse que eu não ficasse daquela forma, que tudo ia dar certo, né? Ela é uma pessoa muito espirituosa e aquilo me acolheu bastante, me deixou bastante tranquila. Então, ela me passou exames, muitos exames. Nossa Senhora, gastei tanto com exame que eu nunca fiz exame que eu nunca nem imaginei fazer, né? Que é furar até a orelha. Então, ela passou esses exames de sangue e ressonância magnética, ultrassom, pélvica, endovaginal, mamárias e tudo mais. Então, eu marquei, fui fazer esses exames. Ai, Jesus, e quando eu fui fazer os exames, eu já fui meio naquela, né? De estar apreensiva com o que eu ia ouvir. Então, quando o médico começou a fazer, ele começou pela... Acho que ele começou pela de cima, pela barriga, já não lembro muito, mas acho que sim. Ele começou com a ultrassom normal. E geralmente os médicos começam a fazer pergunta, né? E ele me perguntando se eu já era mãe. E eu disse que não, que estava ali na Paraíba em busca de, né? De cuidar daquilo que eu tinha para poder realizar o meu sonho. E ele disse, olha, você tá complicada a sua situação. Aí eu disse, eu sei. Aí ele disse, sua situação tá bastante difícil. Você tá com 2 cistos muito grandes. Então, eu só sabia de um, né? Ele me disse que eram 2. Então, eu já fiquei ainda mais nervosa. Ele disse, você tá com 2 cistos muito grandes, um em cada ovário. E tá com um mioma também. Minhas esperanças já foram diminuindo muito. Ai.
Oxe, eu pensei que tava preparada. Ai, meu Deus. Você tá com 2 cistos muito grandes, um em cada ovário. E tá com mioma também. Mas o mioma não é nada grave. É só desses miomas que dá por fora do útero e a gente costuma chamar de mioma pingente. Não interfere em nada em você engravidar. Tá certo. Mas nada pra Deus é impossível, né? Dependendo do seu médico, esse do ovário esquerdo, talvez ele consiga preservar alguma coisa. Mas o direito, com a experiência que eu tenho, eu acredito que você vai perder. E eu me fiz de forte, né? Disse, ok, tudo bem. E depois ele fez a endovaginal e confirmou tudo que já tinha visto na pélvica. Aí ele foi fazer a ultrassom mamária, né? Eu nunca tinha feito ultrassom mamária, foi a primeira vez. E ele disse, olha, você tá com 2 cistos e 2 nódulos, um em cada seio. A parte que eu tava menos preocupada foi uma das que mais me preocupou. Eu fui pra lá com tanta fé que não ia ter nada. Até mesmo o cisto, eu rezei tanto durante a noite pedindo a Deus que tivesse sumido. Porque eu acredito em milagre. Mas não tinha. Tinha era outro. Porque até então eu só sabia de um, né? Eu saí de lá muito devastada. Mas fingindo que tava tudo bem. Eu lembro que eu fui no banheiro trocar e... enquanto eu trocava de roupa, eu comecei a cantar no banheiro. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa. Eu acho que as pessoas pensaram até que eu era doida. Porque eu ouvi tanta coisa daquela que eu ouvi e saí cantando. Mas por dentro sou eu, sei como eu tava. Mas é que eu confiava e eu confio, continuo confiando e acreditando nos propósitos de Deus. Eu sei que nada dessa dor é em vão. Eu fiz a ressonância magnética também. E constatou a mesma coisa, né? Eu fiquei... Eu cheguei em casa, na casa da minha mãe, né? E me tranquei no quarto. Muito triste. Então eu falei com uma amiga e ela disse... Amiga, eu conheço um médico muito bom. Ele já é velho, mas ele é meu médico há muito tempo. Eu posso te indicar para ele. Eu mandei mensagem para ele, né? Eu tava muito aflita com tudo que eu tinha visto naquele exame. E eu mandei mensagem para minha médica. E ela disse que eu ficasse calma, que não tava vendo meu exame, mas que a gente ia conversar e que, né,
ela disse que eu ia ter que fazer tratamento e tal, e eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu com tanta coisa, eu precisando ser operada urgente, pra voltar pra casa e tudo, né? E ela vem falar de tratamento pra mim. Então eu fiquei chateada com ela por conta disso, porque eu acho que quando a gente tá assim, a gente nem raciocina direito, né? Eu não tava raciocinando muito bem, achei que ela tava querendo me enganar ou me enrolar, não sei. Aí eu falei com essa minha amiga, né? E ela me indicou esse outro médico. E ele já me encaixou pro outro dia. Eu fui. Eu acho que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, foi ter ido naquele homem. A pior coisa que eu fiz na minha vida foi ter ido naquele médico. Ele perguntou se podia me examinar. Eu disse que sim. Ele me examinou. Depois olhou os meus exames e falou que não concordava com aquele resultado, porque cisto de endometrioma não tem conteúdo sólido e ele via conteúdo sólido dentro do meu cisto. E como eu pesquiso muito as coisas, eu sabia já do que ele estava falando. Então ele disse que ele não disse com todas as letras, mas eu entendi que ele estava querendo dizer, né? Ele disse que quando abrisse, se fosse o que ele estava pensando, ele iria retirar tudo. E eu só disse pra ele, ok. Ele olhou pra mim e disse, você tem noção da gravidade do que eu tô lhe dizendo, senhora Janete? Eu disse, tem. E, e ele disse, repetiu, ele disse, eu vou repetir para que não reste dúvidas. Quando eu lhe abrir, se isso que for o que eu tô pensando, eu vou retirar tudo. Eu disse, tá certo. Eu não sou tonta, eu sabia que ele tava dizendo que eu tava com câncer. Ele perguntou, a senhora já é mãe? Eu disse, não. Não. Ele disse, olha, eu não vou lhe dar anestesia geral, porque quando eu lhe abrir, se isso que for realmente o que eu tô pensando, a senhora que vai escolher. O que eu vou fazer. Mas eu já lhe digo que se não tirar, pouco tempo a senhora vai estar aqui de novo. Eu disse, tá certo. Aí ele disse, pra quando a senhora quer marcar a cirurgia? Aí eu perguntei a ele. Eu disse, calma, não é assim, eu preciso ainda falar com meu esposo, eu preciso assimilar tudo que foi dito aqui. Eu não ouvi muita coisa fácil de se ouvir.
E ele disse, tá certo, vá pra casa, converse com seu esposo e depois você me dá um retorno. Eu perguntei quanto era a cirurgia e para quando ele tinha vaga. Ele disse, olha, se você quiser eu lhe opero amanhã mesmo. Aí quando ele falou isso, eu estranhei. Eu disse, o senhor não vai me pedir risco cirúrgico, nada? Porque qualquer cirurgia, por pequena que seja, hoje em dia todo médico pede, né? E ele disse, pra quê? Somente para comer o seu dinheiro? Eu disse, ok. Ele é médico, tava dizendo aquilo pra mim, na hora eu achei normal, né? E ele disse, olha, a minha parte é 10 mil reais. 10 mil reais. Mas hospital e anestesista, e também eu vou querer um patologista na sala, para quando eu abrir ele confirmar a minha suspeita. Então, eu não sei quanto isso ficaria a parte deles, mas a minha é 10 mil. Mas provavelmente a deles vai dar em torno dos 5 mil reais. Eu disse, certo. E fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, quando eu digo casa, é a casa da minha mãe, tá? Quando eu cheguei em casa, eu fui o caminho todo, sabe? A minha irmã conversando comigo e o esposo dela também. Eu tava conversando com eles, mas minha cabeça dava... Oxe, meu Deus do céu, eu não disse que não ia chorar, meu Deus. Só eu sei como é que tava a minha cabeça e o meu coração dentro daquele carro indo pra casa. Quando eu cheguei em casa, aí a minha irmã contou a minha mãe. A minha outra irmã ficou muito triste. E até então eu não tinha chorado ainda, porque eu não gosto muito de chorar na frente de ninguém. Mas eu não tava mais aguentando segurar. E eu disse, eu vou pro quarto chorar um pouquinho. E fui. Fechei a porta e me deitei. E eu nunca chorei tanto na minha vida como eu chorei naquele dia. Não porque eu não confiasse em Deus, mas era tanta coisa passando no meu coração, na minha cabeça. Não tinha como não chorar. Ai, meu Deus, eu passei 3 dias no quarto chorando. Mas foram 3 dias de muita oração, de muita conversa com Deus. Eu me aproximei tanto de Deus nesses 3 dias. Ai, meu Deus. Foi importante aqueles 3 dias para ressignificar a minha fé, sabe? A minha caminhada. Poder entender tantas coisas que acontecem na minha vida que às vezes a gente não entende, né?
Por mais que eu não entendesse o porquê eu estava passando por aquilo, eu sei que tudo tem um propósito. E eu sigo acreditando nisso. Eu conversando com Deus, em momento algum eu questionei Deus. Em momento algum eu perguntei o porquê. Porque sempre que eu passei por alguma coisa, por alguma provação, Deus me mostrou lá na frente o porquê. Então, eu não, eu não questionei Deus do porquê. Eu só pedi que ele ficasse comigo, porque eu sei que se ele estivesse comigo, tudo daria certo de uma forma ou de outra. E nisso, a minha irmã me enviou um vídeo do pastor Antônio Júnior. Eu acredito muito e tenho muita fé nas pregações desse pastor. Porque parece que ele sabe, parece que ele vê as coisas que a gente tá passando. Sempre uma oração ou outra bate exatamente com algum momento da nossa vida. E, meu Deus, aquela, sabe, bateu tão forte no meu coração. Era como se Deus estivesse falando diretamente comigo, me dizendo que ia dar tudo certo. E eu comecei a orar e a rezar e a falar com Deus e dizer assim, eu falei para Deus, Senhor, ai meu Deus, eu falei, Senhor, se é o meu útero que o Senhor quer, meu Pai, pode recolher, ele é seu. Porque eu sei que mesmo se o Senhor recolher, o Senhor vai realizar o desejo do meu coração. Eu não sei como, eu não sei quando, mas eu sei que mesmo que o Senhor o recolha, o Senhor realizará esse desejo do meu coração. Depois que eu Depois que eu rezei, que eu falei isso pra Deus, eu senti uma paz tão grande dentro do meu coração que eu não sei de onde veio. Ou melhor, eu sei, né? Eu sei de onde veio. A partir daquele momento eu tive a certeza no meu coração que já tinha dado tudo certo, independente do resultado da cirurgia. Então eu saí do quarto. Eu saí do quarto, tomei um banho, comi, fui pra varanda com a minha família. Fiquei lá conversando com eles. E não me tranquei mais no quarto. Fui viver. Aquela angústia tinha me abandonado. No meu coração só tinha fé. Uma força extraordinária. Se não fosse
por Deus, eu não teria suportado. Então, no outro dia, eu fui pro retorno com a minha médica. E ela viu meus exames e disse, olha, Janete, eu disse pra ela que tinha procurado uma segunda opinião e disse o que o médico tinha me falado. E ela disse, olha, eu não sei quem foi o médico que disse isso, mas ele tá muito errado. Aqui nos seus exames não tem nada, nem de longe, que seja um câncer. A pessoa que lhe disse isso é um irresponsável. E a sua situação é muito difícil, sim. Mas nem de longe é um câncer. Eu respirei aliviada. Meu Deus. Eu agradeci tanto a Deus. Ela disse, olha, você tem endometriose. Eu já tinha ouvido falar em endometriose, mas os sintomas da endometriose não se encaixavam muito nas coisas que eu sentia. Então, sempre quando eu via alguma coisa relacionada à endometriose, eu pulava o vídeo, eu não dava importância, porque era tudo muito diferente dos sintomas que eu sentia, sabe? Então, o meu caso era um caso atípico. Em outro vídeo eu posso falar mais para vocês sobre os meus sintomas, para que talvez eu consiga alertar outras pessoas que também tenham esses mesmos sintomas que eu e que sejam atípicos e que nem considerem a hipótese de ser endometriose, assim como eu. Ela disse, olha, os seus cistos são cistos de endometrioma, né? Que cistos de endometrioma são derivados da endometriose, né? Ela reafirmou que o mioma que eu tenho não interfere em nada. Ela disse, olha, o seu útero tá bonitinho, tá só um pouquinho aumentado, mas nada muito sério, e ele tá perfeito, né? Esse mioma que você tem não interfere em nada, você retira se quiser. O grave mesmo são os seus cistos. Mas pelo menos eu fiquei mais aliviada. E ela falou, olha, eu não faço esse tipo de cirurgia, mas eu conheço um médico muito bom, ele foi meu professor na universidade, e ele atende na Santa Clara. Eu fiquei morrendo de medo, porque eu imaginei, se aquele médico, naquele lugar, me cobrou 10 mil, vou fazer uma cirurgia na Santa Clara, meu Deus do céu, eu não vou ter condições de pagar. Mas fui. Ela disse, olha, fala com a minha secretária para ela ligar para a secretária do doutor Antônio, e eu tenho certeza que eles vão dar um jeito de te encaixar. Do mesmo jeito eu fiz. A menina ligou e eles me encaixaram para o mesmo dia à tarde. E eu já saí de um consultório direto para o outro. Então eu fui. Aí o doutor me atendeu, me examinou, olhou meus exames todos e falou para minha irmã enquanto eu me trocava. Não sei como ela aguenta isso tudo. Não sabe a fé que eu tenho em Deus. Porque nos últimos tempos era tanta dor que eu sentia. Mas a gente acaba se acostumando com a dor.
A gente vai achando que aquilo é normal. Porque a dor maior que eu senti era no meu coração de não poder ser mãe. Não, pra mim a dor física que eu senti ficava tão pequena, sabe? Mas ele disse, olha, Pandinha, ele me chama de Pandinha. Olha, Pandinha, a sua situação é muito difícil, viu? Mas não é impossível, não. Você já é mãe? Eu disse, não, doutor, eu tô aqui pra tentar realizar esse sonho. E ele disse, você vai conseguir. Você chegou no lugar certo, você vai conseguir. Ai, meu Deus. Aí ele disse, olha, esse ovário direito eu não vou lhe garantir. Porque o cisto praticamente destruiu o seu ovário. É como se você não tivesse nem ovário mais. Mas ainda assim, às vezes quando a gente abre, tá um pouco diferente do exame, às vezes tá um pouco pior, às vezes tá um pouco melhor. Quem sabe se quando a gente abrir não dá pra deixar pelo menos um pedacinho, já que você não é mãe ainda. E esse esquerdo, eu garanto pra você, a gente consegue deixar. Por mais que esteja muito grande também, mas a gente consegue deixar assim. Fazer uma plástica no seu ovário. E o mioma, é só um mioma, a gente chama, ele repetiu o que o médico que fez a outra falou, né? É um mioma pingente. Você tira se você quiser. Tudo bem, eu disse, tudo bem. Já que que é pra operar, que tá mexendo, tira porque fica, né? Aí ele disse, olha, essas coisas dos seus seios também não é nada demais. Eu sosseguei muito quando ele falou isso. Não é nada demais. Eu sei que é preocupante porque nódulo, né, nos seios não é uma coisa boa, mas eles são muito pequenininhos. Basta você fazer ultrassom de 6 em 6 meses para fazer o controle. E só se eles começarem a crescer, aí a gente vê o que é que a gente faz. Aí eu fui de certo. Aí ele disse, olha, a gente aqui trabalha com 2 tipos de cirurgia. A robótica, né, que se chama videolaparoscopia, e com a aberta normal, tradicional. Eu falei, qual é a diferença de valor? Eu tava com tanto medo. Ele disse, olha, por vídeo é 12 mil reais. Eu chego a suspirei aliviado, porque eu tava pensando que ia ser de 20 pra cima, de 20 mil reais pra cima. E a aberta é 8 mil reais. Ali eu tive a certeza que aquele outro médico só queria me enganar, porque não fazia sentido. A cirurgia no melhor hospital de dentro de Campina Grande custa 8 mil reais, e no outro hospital onde, né, ser 10 mil, não fazia sentido nem algum. Aí eu perguntei pra ele, eu falei, porque eu fiquei na dúvida, né, de qual fazer, porque se fosse pelo dinheiro eu queria de 8. Aí eu disse, se fosse o senhor, no meu lugar, faria qual? Porque aí ele foi e disse assim, olha, se fosse pelo dinheiro, eu ia dizer pra você fazer a de 12, porque aí eu ganhava mais dinheiro. Mas no seu caso, eu vou ser honesto com você, tá, Pandinha? No seu caso, se eu fosse você, eu fazia aberta, porque você já tem uma marca de cirurgia antiga, né? Que aqui pra gente não é muito bonita, ela ainda brincou comigo. E eu ainda dou uma arrumadinha na sua cirurgia, na antiga, né? Na marca da sua cirurgia. Ah, nossa, eu fiquei tão feliz, sabe?
Até nisso eu pude sentir o cuidado de Deus comigo. Porque isso era uma coisa que eu sempre falava pra Deus. Eu dizia, Senhor, minha barriga é tão feia. Às vezes a gente fala uma coisa pra Deus, achando que Deus não tá ouvindo, né? Mas Deus guarda tudo. Deus ouve tudo. E o médico ter falado isso fez eu lembrar das vezes que eu falava pra Deus, né? Que eu me olhava no espelho e dizia, Deus, mas eu agradecia, né? Por estar viva, por estar com saúde. Mas eu dizia, mas Deus, minha barriga é tão feia. Ele disse, só é um pouco chato a recuperação, né? Porque é uma cirurgia. Aí eu disse, não, doutor, mas isso aí eu tenho de letra, eu sou forte. Aí ele disse, eu sei que você é forte. Mas eu não sou, né? Quem me dá minha força é Deus. E assim eu fiz, sabe? Eu disse pra ele, disse, pra quando você quer fazer? Eu disse, o senhor tem vaga pra quando? Ele disse, olha, eu tenho vaga pra semana que vem, porque aí dá tempo também de você fazer o risco cirúrgico, viu? A diferença. Aí eu disse, tudo bem, tudo certo. Aí eu já deixei marcada a cirurgia. Aí saí, no mesmo dia eu já fiz os exames do risco cirúrgico, né? Que o eletrocardiograma tá aqui e um que fura a orelha, não sei como é o nome daquilo. Os outros exames ele pegou já do que a outra médica tinha me passado, a doutora Mariane. Ele disse, pra você não gastar mais dinheiro, e esses estão recentes, eu uso esses, aí você faz só o eletrocardiograma e o da orelha, que eu não sei qual é o nome daquilo. Eu disse, tudo bem. E fiz. Só que na semana de eu fazer a cirurgia, eu peguei Covid novamente. Eu já tinha tido uma vez, né? E peguei novamente lá. Então eu mandei mensagem, a gente remarcou pra outra semana ou pra outra, eu nem me lembro. Eu sei que a gente remarcou pra 1 ou 2 semanas depois. E a cirurgia toda ficou 8 mil da parte dele, mais 3 mil, acho que foi 3, mais 3 mil de hospital. Tá vendo a diferença? No melhor hospital de Campina Grande, só 3 mil de internação. E eu só paguei mais caro porque paguei para retirar o mioma, né? Se eu não tivesse tirado o mioma, tinha ficado mais barato. Acho que tem uma coisa lá que eles cobram diferente, eu não sei porquê. Não sei se tem a ver com medicação, não sei. Mas enfim, eu marquei a minha cirurgia para o dia 2 de março de 2022. E eu fui. Ai, eu tava com uma fé tão grande, uma fé tão grande dentro de mim, a certeza que ia dar tudo certo, mas ao mesmo tempo aquele medinho, né? De quando acordar, não ter uma notícia tão boa, né? Quando eu cheguei pra me internar, não tinha mais vaga nas enfermarias normais, né? Enfermaria não, que eu não fiquei na enfermaria, eu fiquei em apartamento. Eu optei por apartamento, pra ficar sozinha. Não tinha mais vaga nessa área normal, nos apartamentos normais. Eu fui pra ala da maternidade. E quando eu cheguei no quarto, tinha um bercinho no meu quarto. Quando eu vi o bercinho, eu fiquei maluca, sabe?
me deu um misto de sensações. O meu primeiro impulso foi de surpresa, né? Fiquei alegre, depois eu me retraí, porque eu tive medo. Eu pensei, meu Deus. E quando eu saí da cirurgia, assim. Quando eu saí da cirurgia, meu Deus. Se tiver tirado tudo, como é que eu vou agir quando eu ver esse berço aqui, meu pai? Mas enquanto eu tava pensando isso, a minha irmã tava falando pra enfermeira que tava no quarto conosco, disse, moça, será que dava pra você tirar esse berço daqui? Aí ela olhou pra mim e disse, acho que dá, por quê? A minha irmã falou pra ela, ai, minha irmã não é mãe ainda, e vai fazer uma cirurgia muito difícil. A enfermeira disse, eu tiro sim. Eu disse, não precisa tirar. Isso aqui foi um sinal de Deus pra mim, eu tenho certeza. Isso aqui é a resposta de Deus. Deus está dizendo que já deu tudo certo. E que muito em breve eu vou se gerar. Eu vou ser mãe. Eu sei disso. A moça deixou um becinho lá. E eu não chorei. Eu não chorei. Porque dentro do meu coração eu sabia que aquilo era assim, resposta de Deus pra mim. Eu tava aflita, tava um pouco com medo, não vou dizer que não, porque Deus sabe, né? Deus conhece. Mas a minha fé e a minha certeza que tudo já tinha dado certo, eu era maior. Então eu passei a noite no hospital, né? A minha cirurgia era de madrugada. Madrugada não, de manhãzinha, acho que umas 5 horas da manhã. Então eu fui pra cirurgia. Foi anestesia geral, eu não vi nada, não, né? Eu lembro que quando eu acordei, eu olhei pra minha irmã e perguntei, e aí? Ela disse, eu não sei, ninguém me disse nada. E eu fiquei esperando o médico passar, né? Então, quando o médico passou, ele disse... Ele foi dizendo por etapa, ele não disse de uma vez, né? Eu fiquei com medo quando ele começou a falar por etapas, porque geralmente quando é uma coisa boa, todo mundo fala logo para a pessoa ficar feliz logo, né? Mas ele não falou de uma vez, ele falou por etapa, ele disse assim... Não foi o meu médico mesmo que passou, foi o médico auxiliar. Esqueci como é o nome dele agora. Um médico muito bom também de Campina Grande. Ele disse, Janete, a sua cirurgia foi um sucesso. O seu ovário direito você tinha. Não tem mais. Mas o seu ovário esquerdo a gente conseguiu preservar. Oh, meu Deus. Glória a Deus, meu Deus.
vivo. Meu Deus. Obrigada, Jesus. E depois o meu médico passou, o principal, né? O doutor Antônio passou e disse assim: olha, Paninha, sua cirurgia foi muito difícil, mulher. O seu intestino estava todo colado, tomado pela endometriose. Retirar os focos de endometriose foi mais difícil do que tirar os cistos. Infelizmente, a trompa e o ovário direito você perdeu. A gente não conseguiu salvar. Mas o lado esquerdo tá preservado. Você vai conseguir sim ser mãe, vai ser um pouquinho mais difícil, né? Porque você já tem 35 anos. E por ter endometriose. Mas não é impossível. Principalmente para Deus, Pandinha. A gente fez o que pôde, o que deu. Infelizmente não deu para tirar todos os focos do seu intestino, porque era muito e já estava com muitas horas de cirurgia. Mas a gente limpou uma boa parte, sim. Você vai ter uma qualidade de vida melhor. Oh, meu Deus. A minha cirurgia foi muito grande. Levei 25 pontos. A recuperação foi relativamente rápida. Graças a Deus. Eu tive bastante seroma também, que demorou um pouquinho mais para cicatrizar por conta do seroma, mas eu cuidei direitinho. Depois se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre o seroma, como eu cuidei do meu seroma, para quem sabe assim eu posso ajudar outras pessoas, né? Que eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar sobre seroma. E foi desafiador para mim, porque eu fiquei com medo, né? Muito medo quando eu vi aquilo, por conta da minha cirurgia passada, de quando eu era da minha infância, né? Que eu já contei para vocês que eu sofri muito, né? Demorou muito para cicatrizar e eu comecei a associar uma coisa com a outra e, na verdade, graças a Deus, não era. Era apenas o seroma. Então, eu pesquisei muito, fui muito atrás de tratamentos e de soluções rápidas, né, para parar com aquilo, e graças a Deus eu consegui, com coisas caseiras eu consegui, caseiras e seguras, tá, gente? Não é qualquer coisa, não. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo nesse sentido para poder ajudar alguém, né? Assim como eu não sabia, acredito que muita gente também não saiba o que é seroma e como tratar. Ai, Jesus. Então, foi isso, gente. Olha, eu peço a vocês que me desculpem, porque eu não sei o que é que acontece. Eu me descontrolo, quando eu vejo eu já tô toda lascada. Ai, meu Deus, nunca é pra ser assim, meus vídeos, sabe? Eu tento me segurar, eu tento me controlar. Eu quero falar bonitinho, direitinho pra vocês, pra que vocês possam entender. Só que eu começo a reviver tanto as coisas que eu tô contando, que eu não consigo, sabe? Eu deixei os exames tudo aqui certinho pra mostrar pra vocês, pelo menos das imagens, né? Pra vocês terem uma ideia do tamanho que tava o meu cisto, né? O do ovário esquerdo que eu perdi tava com quase 800 centímetros cúbicos. E o direito tava com 104 centímetros cúbicos, né? Então, também não era muito pequeno. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Ai, Jesus, eu me recuperei bem. Eu passei 6 meses no Brasil. Demorou 3 meses, né? Entre exames e tudo mais. E passei 3 meses me recuperando lá para poder voltar para casa.
E graças a Deus, deu certo. Então, quando eu cheguei em casa, eu entrei num período de muita tristeza. Eu acho que teve a ver com hormônios, com alguma coisa que eu não sei explicar. E depois de pesquisar a fundo a endometriose, eu descobri que essa minha tristeza é derivada dela, né? A endometriose causa sintomas como depressão. Então, hoje eu consigo entender melhor que, na verdade, a minha tristeza vem daí, né? Porque a endometriose, ela ataca algumas defesas do nosso corpo, e uma delas é a produção da vitamina D, ataca principalmente as células da vitamina D e vitamina C, um monte de coisa aí que afeta o nosso humor, né? Então, por isso que eu fico tão triste, né? Mas graças a Deus eu tô firme nas dietas anti-inflamatórias e eu tenho sim sentido muita diferença. Eu ainda tô chorando porque assim, eu tô chorando porque tô, né? Porque tô falando da minha história e dói, né? Dói. Gerar um testemunho dói. Mas no final dá tudo certo. E tô me cuidando direitinho, tô cuidando da minha alimentação. Faço atividade física às vezes. Comecei na academia, né? Mas ficou muito frio aqui. Eu fiquei com gripe, então parei de ir. Não sei se vou continuar aí de novo ou não. Eu tô aí com um trabalho novo também. Depois eu falo sobre isso com vocês. Mas o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me perdoem o chororô de novo. Nunca é a minha intenção chorar tanto, né? Mas eu não consigo controlar. Eu espero do fundo do meu coração que vocês... Meu esposo tá me ligando. Eu espero do fundo do meu coração que vocês entendam isso e relevem, tá? E eu espero não demorar muito mais para gravar vídeos. Eu vou tentar manter não vou prometer nada, tá? Mas eu vou tentar manter uma rotina de vídeos pelo menos uma vez por semana. Então, era isso. Que o ano de vocês seja iluminado, abençoado por Deus. Que os planos que vocês têm e as metas que vocês têm para a vida de vocês, que corra tudo bem, que dê tudo certo, que Deus abençoe cada um deles, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e se cuidem. Tchau!